Oi, pessoal. Boa noite para vocês. Tá todo mundo me vendo e me ouvindo bem? Como que tá? Vendo bem não vai ver porque essa câmera é ruim. Tá ok. E dá para ouvir. Massa. Só o senhor está um pouco escuro. É a minha câmera. O meu quarto está o mais claro possível. Mas vai dar certo. Pessoal, eu quero começar passando alguns recados para quem está aí na chamada. Em primeiro lugar, evidente. Meu Deus, Pamela, você não consegue ver. Eu não sei como fazer para te ajudar. Eu desliguei e liguei a câmera, ver se te ajuda aí. Massa. Pessoal, em primeiro lugar eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui na aula hoje, tá? Pedir desculpas que meu cabelo tá um terror, mas vai dar certo. Eu quero já aproveitar aqui o começo da aula sabendo que tem pessoas que estão na aula aqui de hoje que não estavam na minha aula terça-feira, eu não vou deixar de aproveitar de avisar vocês que tem proposta de redação no Drive que vocês devem fazer, beleza? Eu quero, em primeiro lugar, dizer para os meus colegas da Unicamp que estão aí, no caso está só o professor Rafael e o professor Reginaldo, que também é professor de vocês, sobre, acho que vai dar até um pano para manga para a gente poder discutir depois, e eu até conto com o feedback dos alunos, quando for possível, de como que foi difícil fazer um recorte dentro desse assunto, para a gente poder discutir, né? Essa dificuldade, ela se deu porque eu temia não conseguir, temia ser impreciso, só que, por outro lado, também temia trazer um conteúdo muito difícil, que normalmente a gente leva meses para conseguir aprender. Então, eu vou tentar ser o mais simples possível na exposição desse conteúdo e vou acabar deixando de lado alguns temas que, para mim, são muito importantes. Tá? E aí, chegando na parte do recado para os alunos, né, essa aula ela vai ser complementada, essa aula de hoje, com as aulas de filosofia antiga e de filosofia medieval que vocês já têm regularmente no cursinho. Tá? Então, eu não quero que vocês vejam essa nossa aula de hoje como um fim em si mesmo, mas é uma aula aí que eu acho que ela vai possibilitar a gente fazer uma boa discussão nas aulas de filosofia que vocês vão ter, seja comigo, seja com o Reginaldo, seja com o outro professor, acho que é Aldo o nome dele. Dito isso, eu andei refletindo bastante a respeito dessa questão, né? Eu pensei em dois tipos de recortes possíveis que nós pudéssemos usar. Eu tinha decidido por um recorte, até que nessa semana a gente já discutiu em algumas aulas o Santo Agostinho. A Eduarda mesmo foi uma pessoa que me mandou bastante material a respeito. Né? Eu li um artigo e eu gostei muito da discussão que estava ali, e eu acho que ela é uma boa introdução para nós a respeito do que a gente tem para discutir. Eu não pretendo fazer nenhuma menção a um material bibliográfico, mas tem, tá? E se alguém se sentir interessado em aprofundar o estudo em algum dos temas que eu vou discutir aqui, eu posso passar depois, tá? Mas eu pretendo colocar de qualquer forma no nosso drive lá naquela biblioteca nossa, eu pretendo colocar lá e os textos que eu usei para montar essa aula de hoje. Pessoal, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que o objetivo dessa aula é a gente terminar nela daqui uma hora, sabendo que, tendo na verdade começado uma discussão a respeito, em primeiro lugar, da impossibilidade do desenvolvimento da razão no período medieval, mas também compreendendo as condições de possibilidade que a razão desenvolveu dentro desse período. Tá? Eu quero combater aqui uma ideia bastante difundida, bastante compartilhada a respeito
de que o período medieval é um período da história humana triste para o desenvolvimento científico, que configurou em 1000 anos de trevas, e é uma concepção bastante difundida mesmo, né? E por conta disso eu queria que nós conseguíssemos tentar combater de alguma forma, ou tentar começar uma reflexão de alguma forma dentro desse assunto. Tá? Em primeiro lugar, eu queria partir de um assunto, de um pressuposto bastante comum nos dias de hoje, né? Eu confesso para vocês que no meu tempo que eu fui evangélico aí por 10 anos, talvez até um pouco mais, né? Evangélico bem ativo mesmo. Eu ouvi muito essa história, tanto na igreja que eu frequentava, quanto nas demais igrejas que frequentei, e tenho escutado bastante isso dentro dos espaços da universidade, dentro dos locais de discussão, onde se discute esse assunto, de que a fé ou a fé em Deus ou a própria igreja, ela é incompatível com o estudo, ou com a disciplina de estudo, ou com a ciência, ou com a busca pela ciência. Tá? Isso é exprimido em muitos lugares. A gente tem, por exemplo, na literatura, um texto que eu acho bastante interessante, um livro bastante legal, tem filme sobre isso. Né? No filme é muito interessante que o diretor ele retrata essa fala do livro no filme, também essa fala em específico ele corta tudo o resto, mas essa ele deixa e isso é bem legal, porque ela exprime esse pensamento de que é o livro do autor Dan Brown, né, um livro chamado Anjos e Demônios, tem um filme também sobre isso. Vocês conhecem essa série pelo nome O Código da Vinci, né, mas nesse texto do Anjos e Demônios é um texto que se passa no Vaticano e tem a presença de um padre camerlengo, do Vaticano, e ele fala a respeito de que a ciência ela é muito nova e ela não consegue dar cabo de explicar todos os assuntos. E aí que entra a fé, porque a fé precisa determinar a ciência, aquilo que ela deve pesquisar e como ela deve agir. Né? Fora isso, vou relembrar um pouco dos meus tempos de pregador, né? Eu vou utilizar uma Bíblia durante essa nossa discussão. A versão que eu uso é a versão da nova a NVI, a nova versão internacional, que é uma tradução que eu particularmente gosto bastante. Mas se alguém tiver outro tipo de tradução, as traduções como uma tradução católica, uma tradução muito boa, tá? Eu só não aconselho vocês verem depois essas passagens que eu vou citar aqui. Eu não aconselho vocês verem nas Bíblias de tradução King James, né, do Rei James, ou da tradução da nova linguagem de hoje. Tá? Essas traduções não são muito boas, não. Lá no livro de Hebreus, apesar de haver uma discussão se o livro de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo ou não, eu vou considerar aqui que pelo menos parte do texto foi escrito pelo apóstolo Paulo ou inspirado por ele, e existe uma passagem muito interessante. Assim, e eu estou mencionando essa questão do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo é, pro cristianismo, o apóstolo mais importante, né? Depois eu vou dar uma procurada nessa tradução aí, o Eduardo, porque eu tenho uma outra aqui que eu uso de vez em quando para usar aqueles textos que não tem na Bíblia evangélica. O apóstolo Paulo, por ele ter sido o apóstolo enviado aos gentios, né, por ele ter sido o apóstolo enviado àqueles que não eram judeus, lembrando que Jesus era judeu, os 12 apóstolos também não eram, 13 se a gente contar o apóstolo Paulo também era judeu, na sua mudança ou conversão ao cristianismo, ele muda inclusive de nome de Saulo para Paulo. Né? O apóstolo Paulo escreve no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos de novo, prestem atenção, porque tem detalhes muito interessantes nessa passagem. Novamente, ora,
A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É muito interessante essa passagem, e ela nos faz pensar a respeito do que é a própria fé, do que ela consiste, essa fé, e como exercê-la de uma certa forma. A fé ela é, portanto, uma certeza daquilo que nós não podemos ver. Então a gente pode colocar, de certa forma, de que a fé ela entra no campo do imaterial ou no campo do invisível, no campo daquilo que a gente não pode ver, mas por meio dela nós podemos ter provas da existência dessas coisas que nós não podemos ver. Dito isso, a razão, nesse contexto dessa discussão do período medieval entre fé e razão, a razão ela entra na discussão como sendo uma... Pelo menos isso é o que tem sido difundido, né, o que a maioria das pessoas conhece, principalmente por conta do ensino médio, de que a razão ela entra como não só uma limitadora da fé, mas também como algo que é incompatível com a própria fé. Se há razão, não existe fé. Basicamente isso. Se uma pessoa ela pensa racionalmente, essa pessoa ela não pode ter fé, porque a fé ela existe para provar as coisas que não são vistas. Se a razão ela utiliza de provas do campo visível, então a fé e a razão elas são incompatíveis. Muito bem, guardem essa informação por enquanto. O ser humano, né, e aqui eu vou entrar na parte que eu disse para os colegas, de que eu vou ser muito impreciso em alguns termos, em alguns conceitos próprios da filosofia, porque o que eu pretendo aqui é fazer história da filosofia, não discutir filosofia propriamente dita. Mas o ser humano, né, se a gente voltar lá para o que é dito por Aristóteles, lá no livro da Política, enfim, o ser humano ele é composto por corpo e alma, basicamente. Né? E o corpo e a alma, eles têm funções distintas nessa constituição do próprio ser humano. Enquanto o corpo ele é o responsável por aquelas ações no campo da força, basicamente, no campo que nós utilizamos o corpo para fazer as coisas, como, por exemplo, nós utilizamos o corpo para fazer o arado no campo, nós utilizamos o corpo para fazer o trabalho, né? E aqui trabalho, então, eu estou resumindo como tudo aquilo que modifica a natureza. A alma é onde se realizam as atividades do campo do imaterial, ou seja, na alma é onde se realiza as atividades do nosso intelecto. Basicamente, muito basicamente, é onde acontecem as atividades do nosso intelecto, do nosso pensar e do nosso refletir. Tá? Também guardem essa informação. Qual que é o papel desse intelecto que reside na nossa alma? Né? O que ele faz, qual que é a ação dele prática na nossa vida? A gente tem, como eu disse há pouco, que o trabalho ele é a transformação da natureza em algo útil. Vamos colocar essa definição aqui, tá? Podemos utilizar outros, podemos, mas eu vou trabalhar com essa aqui. Então, através do trabalho, nós conseguimos realizar a modificação da natureza. Essa natureza, ela é criada por Deus. Né? Se a gente voltar lá no livro de Gênesis, capítulo 1, o capítulo 1 de Gênesis inteiro, ele é aquele capítulo onde se fala, se narra a criação do mundo. Né? O Gênesis, inclusive, acho que é um dos livros mais gostosos de se ler na Bíblia. Deus ele cria o mundo, mas também é narrado nos versículos 26 e 27 a criação do ser humano. Né? O capítulo 2 narra de fato como que essa criação ela acontece, de que forma Deus cria, como que Deus cria o homem e a mulher, onde tem aquelas passagens famosas de que o ser humano saiu do barro, né? O ser humano, o homem, saiu do barro e a mulher saiu da costela desse homem. Tem uma fala muito interessante do próprio Deus nessa passagem,
que é a seguinte, versículo 26 aqui. Tá sendo muito engraçado, tá me lembrando um pouco o meu passado de pregador nas igrejas, eu utilizo a Bíblia de novo, mas tá legal. Então disse Deus, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, só até aqui, né? Então façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E aí o versículo 27 é repetido, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, ou também pode ser traduzido por macho e fêmea, né, no caso. Essa imagem, essa semelhança que é colocada no texto, ela foi interpretada por alguns autores da filosofia, alguns autores da teologia, e eu estou me utilizando aqui do Santo Agostinho, como essa imagem, essa semelhança sendo espelhada não como o senso comum nos leva a pensar, e é muito engraçado que essa imagem não, porque vai confundir com vocês com a imagem do que eu estou querendo discutir aqui, mas essa concepção de imagem e semelhança ela é trabalhada nas mais variadas áreas da arte como sendo pura e simplesmente o corpo, né? O que Deus ele seria alguém dotado desse formato de corpo que nós temos, com cabeça, ombros, braços, tronco, enfim. Né? Eu me lembro que não é nem algo que eu goste esse filme, mas tem um filme que fez muito sucesso há alguns anos atrás, que é o filme do Transformers, quando mostra-se o Transformer, um dos robôs lá, ele tem a fala de uma pessoa que diz se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, quem criou esse grande robô? Né? E denotou até um pensamento de que Deus nos faz a sua imagem e semelhança com relação ao corpo. Né? Na verdade, o que Santo Agostinho ele me fez refletir, né, com o que eu li no artigo comentado de um comentador dele, me fez refletir, é que essa imagem, essa semelhança, ela na verdade está ligada com a noção de que o ser humano ele tem alma e uma alma intelectiva, ou seja, ele é capaz de realizar reflexão, ele é capaz de realizar a razão. E por ele ser capaz de realizar a razão, ele consegue ele consegue não perdão, ele é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus também é capaz de realizar esse tipo de coisa que o ser humano também que é o uso da própria razão. Né? E aí aqui alguém, se quiser discutir mais para frente em algum momento sobre a passagem lá do capítulo 3, do Gênesis, quando fala do relato da queda, e o motivo para o ser humano ter caído é ele ter comido do fruto do bem e do mal, e aí é muito interessante que a passagem fala que quando o homem comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele passou de fato a ter uma razão, sendo que antes Deus já tinha declarado a respeito de que a alma ela é essa imagem ou essa semelhança que o homem teria com Deus. Então me parece uma certa aporia aqui que dá para discutir. É um ramo de discussão a partir dessa aula aqui que a gente está falando. Se alguém quiser discutir isso mais para frente, por favor, vem falar comigo que eu vou adorar, tá? Essa razão, que é um elemento que nos permite ser chamado de imagem e semelhança de Deus, ela é um dom de Deus dado a nós. E há inúmeras passagens na Bíblia, nos livros do Novo Testamento, não vou ficar citando aqui agora, há inúmeras passagens que falam que, de fato, essa razão ou essa inteligência, ela é um dom dado a Deus por nós. Né? Se a gente for lá na passagem do livro de 1 Coríntios, falei que eu não ia citar, mas não vou resistir. Lá no livro de 1 Coríntios, quando fala a respeito dos dons que Deus nos dá, inclusive o discernimento é um dom. Ora, o que é o discernimento, senão a sabedoria, e a sabedoria adquirida por meio da razão? Também é um dom de Deus, tá certo? Só que a discussão, ela é a respeito da relação da fé e da razão e se houve desenvolvimento da razão na Idade Média e quais foram as condições que essa razão se desenvolveram na Idade Média. As condições de possibilidade, eu não sei se vai dar tempo, tá? Porque vai até as 8 horas aqui, eu não posso atrasar porque isso é uma aula 8h15 e eu queria deixar um tempinho para discussão. Não
Pode ser que a gente não entre nisso. Mas a nossa fé, eu digo fé do ser humano em geral, né? Acredito que tem ateus aí na chamada, mas relevem um pouco esse lado e considerem que todo ser humano de fato é dotado de fé. Tá? Essa fé que o ser humano tem, ela é, na verdade, impulsionadora da razão. De que forma? Por meio da fé nós cremos, e com o uso da fé nós buscamos. E ao buscar, nós podemos chegar no conhecimento daquilo a qual nós buscamos. Tá? Eu estou me baseando para dizer isso aqui também lá no livro de Hebreus, que eu citei no começo, livro de Hebreus capítulo 11, se vocês lerem o restante da passagem, eu li só o primeiro versículo, mas se vocês lerem, é um capítulo que ele vai falar de vários exemplos de personagens histórico-bíblicos que viveram e se moveram por meio da fé. Né? E tem aqui um ponto muito sutil que eu achei muito interessante, que é o seguinte, um dos exemplos que ele usa é o exemplo de Moisés, né? Se alguém quiser conhecer a história de Moisés mesmo, lá do final do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Vai até o final de Deuteronômio lá. Deuteronômio conta da morte de Moisés, como Moisés morreu. Moisés, ele foi um personagem que, em todos os locais onde ele é mencionado, ele é tido como um profeta judeu e um homem de muita fé. Essa fé ele tinha em algo que ele nunca viu. Vejam só, não é uma fé em Deus, no caso, tá? Porque eu também sei que tem cristãos na chamada, eu não quero que vocês pensem que eu estou ignorando o fato de Moisés ter sido, agora eu não vou lembrar se ele foi o único ou um dos únicos. Eu acredito que ele tenha sido o único, que tenha visto a face de Deus em vida. Né? Eu não estou ignorando isso, eu lembro dessa passagem, sei que ela existe. Não estou dizendo que ele não tenha fé em Deus, algo que ele já possa ter visto. Mas ele tinha fé na chegada daquela terra prometida, que havia sido prometida aos hebreus, que eles saíssem do Egito, atravessassem o deserto e chegassem lá na região dita como Canaã, que hoje a gente sabe lá a região onde está o atual Estado de Israel. Ele, na verdade, não é naquela região onde está o Estado de Israel, mas é do outro lado do Rio Jordão. Né? Antes do Rio Jordão ficava a menor parte do território. O grosso mesmo era do outro lado, onde já não é mais território de Israel. Aquela região ali era a região prometida por Deus, e Moisés teve fé de que ele chegaria naquela região e que ele veria aquela região. Vejam só, ele nunca viu aquela região. Ele mandou batedores, batedores no caso são pessoas enviadas à frente para ir ver, reconhecer a área e depois voltar e daí dizer o que ele foi fazer um relato. Né? Ele foi até aquela região, viu, fez fez um relato, né? Os batedores deles fizeram um relato sobre o que estava sobre como que era aquela região, o que estava acontecendo naquela região, e e Moisés então reconheceu reconheceu por meio da sua fé de que essa região era possível de ser atingida. No final do livro de Deuteronômio, eu só estou citando a Bíblia, eu não estou querendo fazer aqui uma aula de teologia, não, tá? Isso tudo tem muito a ver com o tema que a gente vai discutir, principalmente com o artigo que eu estou me baseando para essa aula. O Moisés, ele não chegou a... ele chegou a ver a terra a qual ele teve fé a sua vida inteira que ele ia chegar. Contudo, ele nunca entrou naquela terra. Né? E não à toa ele não ter entrado naquela terra, como antes de ele morrer, o próprio Deus diz para ele: você sabe da existência da terra, você teve fé, você guiou o povo, mas você não vai entrar. Quem vai guiar o povo à entrada naquela terra é o profeta Josué, no caso, né? Não é nenhuma outra pessoa. O Moisés,
ele, portanto, ele teve fé durante toda a sua vida em algo que ele nunca viu. Ele viu antes de morrer e morreu. Eu acho muito interessante aqui de se pensar de que, inclusive isso durante o período medieval era uma ideia recorrente, de que a fé, ela, portanto, ela é impulsionadora, ela nos move a querer algo, a querer ver algo. Nossa, o Eduardo aqui, que é isso? Não me diga uma coisa dessa. O Padre Paulo é uma pessoa que eu admiro bastante. Eu falei isso para vocês, inclusive, algumas coisas que eu estou estudando na área de literatura, estou me apoiando muito em algumas palestras dele. Mas, enfim, esse, esse, esse crer, essa fé que o ser humano tem nas coisas que ele não vê, o impulsionam a querer conhecer coisas que ele não vê, até que ele veja. Qual que é a conclusão dessa fé no caso? Né? O ser humano ele pode passar toda a sua vida, e aí vocês vão saber, está em completa concordância. Quem é católico sabe, quem é cristão em geral sabe disso. Né? Existe muito um discurso de que durante esta vida terrena nós não veremos as coisas às quais nós temos fé. Por exemplo, nós não veremos a Deus, nós não veremos o paraíso, nós não veremos o inferno, nós não veremos essas regiões aí. Nesta vida, neste corpo físico, com esses sentidos que nós temos. Né? Mas a fé nessas coisas ainda assim permanece. E aí a gente volta em Hebreus 11:1. A fé é a prova daquilo que nós não vemos. Né? Ora, a fé, portanto, ela tem um fim. E fim aqui eu não estou usando como finalidade, eu estou usando como fim mesmo, o lugar onde ela termina. Onde que ela termina? A partir do momento que aquilo que antes não era visto passa a ser visto. A fé, portanto, ela termina em Moisés, no instante que Moisés vê a terra prometida, porque daí já não é fé, porque fé produz esperança. Também lá em 1 Coríntios, a fé produz esperança. Se a fé produz esperança, a esperança também é a esperança em algo, aquilo que nos pode ver. Quando se vê, você tem certeza. Aí já não é mais esperança da existência, mas a certeza daquela existência. Tá certo? A razão, ela entra, portanto, como algo que é impulsionado e é guiado por essa mesma fé. O livro de Romanos ele é muito bom nesse debate de fé e razão. Né? Eu queria até ter trazido ele mais, mas eu não queria que isso virasse uma pregação, então acabei deixando de lado. A partir do, se a fé nessa vida terrena, ela também tem um fim, quando que é esse fim? Eduarda disse com todas as letras, após a chegada no céu, ou o contrário, porque o livro do Apocalipse ele não fala que nós iremos ao céu, mas o céu virá até nós, né? O céu vai descer. Então, a partir do momento que se vê aquilo a qual se tem fé, essa fé ela é transformada em certeza. Legal, Hudson. Mas e aí? Né? O que isso tem a ver com a nossa discussão? Ela tem a ver com o seguinte: a razão e a fé, em momento nenhum, foi ignorada durante o período medieval e ainda mais do que isso, aliás, a razão ela não foi desprezada em momento algum. Né? Há passagens do apóstolo Paulo dizendo: creio para que possa ver. Há passagens no Velho Testamento, se eu não me engano, no livro de Oséias, do profeta Oséias, que fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a igreja tinha mais do que um elemento para ela considerar de que a razão ela tem uma importância muito grande na vida na vida humana, assim como a fé também tem, e que as duas elas na verdade não são inimigas, mas elas são até mais do que amigas, elas são complementadoras uma das outras. Enquanto a fé impulsiona a razão pela busca, a razão busca e encontra. Só que ela só encontra porque a fé a impulsiona e a fé lhe dá meios para que isso aconteça. Vamos para um pouco de prática nisso, né? Vamos falar um pouco de história e falar o que aconteceu. Pois não, Pamela, você pode falar por áudio também se você quiser. Nisso o quê?
Que parte? O que, que não ficou muito claro? Ai, meu Deus, ela pediu para voltar e daí de repente ela saiu. Acho que a internet dela deve ter caído. Quando ela voltar, ela vai aparecer aqui para mim, eu vou perguntar para ela de novo. Durante o período medieval, a igreja ela tinha um interesse muito grande. Pamela, você está de volta? Conta pra gente o que é exatamente a sua dúvida. Eu saí sem querer. É, Volta um pouquinho nisso que você falou sobre elas serem complementares sim, e o porquê. sim. A fé, ela impulsiona a razão humana. Ela impulsiona de que forma? Por meio da fé, ela faz com que o ser humano sinta vontade de buscar aquilo que ele tem fé que exista. Por exemplo, foi a fé que impulsionou Moisés e o povo judeu a procurar a terra prometida, a qual eles não conheciam, eles só tinham ouvido um rumor de sua existência, lhes havia sido prometido de que essa terra era uma terra, nas palavras bíblicas, que jarra leite e mel, né? Então uma terra de muita prosperidade. Eles poderiam ser enviados para aquela terra, eles poderiam ir em busca daquela terra que eles iam encontrar. Deus ia mostrar para eles. Então a fé impulsiona. Só que a razão, por meio da razão que nós conhecemos, nós conhecemos o objeto da fé. E quando a gente conhece, esse objeto deixa de ser conhecido não, ele deixa de ser imaginado. Imaginado não é uma boa palavra, mas vamos usá-la por enquanto. Ele deixa de ser imaginado, deixa de estar no campo do imaterial, né, do campo da própria fé, né? Então, fé, de novo, sempre tem isso na cabeça. Quando eu estou falando fé, estou falando prova das coisas que não existem, tá? Por isso eu comecei com isso. A fé, ela impulsiona a razão conhece aquilo que é objeto da fé, e a fé, então, ela deixa de ser a prova das coisas que não existem para abrir espaço para, na verdade, a certeza dessas coisas que existem por meio da razão agora. Agora, a razão como sendo a prova, não mais a fé. Por quê? Porque agora eu vi, agora eu estudei, agora eu sei que essa coisa existe. Rolou, Pamela? Eu tô sendo bastante eu tô fazendo, na verdade, um grande resumo dessa questão, assim, ela é muito mais profunda do que só isso, né? Mas vamos lá. Durante a Idade Média, como eu dizia, nós tivemos um período muito grande de estudo das ciências antigas, né? Os medievais, eles não se viam como estudiosos dos clássicos, né, dos clássicos antigos. Aqui, clássicos antigos, eu estou falando mais precisamente de Platão e Aristóteles, muito embora não somente deles, tá? Eles não se viam como meros estudiosos, mas eles se viam como continuadores. Eles se viam como muito próximos da cultura greco-romana, da onde eles diziam ter vindo sábios, e por essa proximidade temporal, né, uma proximidade temporal que eu estou falando, por eles serem muito próximos temporalmente do período desses sábios, eles se viam como continuadores desses próprios debates. Né? Nada. Enfim, continuadores dos debates. Ponto. Esse debate que eu estou colocando para vocês aqui, ele se exprime em várias regiões. Em 20 minutos. Se exprime em várias regiões. A gente vai abordar uma delas aqui. Em primeiro lugar, eu também vou fazer um aviso. Eu vou dizer coisas aqui a partir de agora, onde eu vou fazer uma mistureba do que disse Aristóteles e da interpretação medieval. Eu vou tentar separar o que é Aristóteles e o que é interpretação medieval quando for possível, mas como eu tenho medo de que isso vai causar muita confusão na cabeça de vocês que não estão acostumados com esse tipo de assunto, eu vou só levar a discussão sem me aprofundar muito dentro desse assunto,
Só um instante, pessoal. Desculpa, pessoal, é que eu tive que atender uma coisa aqui em casa, mas já foi. Vamos lá. O Aristóteles, ele nos fala muita coisa em matéria de física e de cosmologia. Inclusive, a primeira física que a gente teve estudada nas universidades aí na Europa foi a física aristotélica, tá? Eu não vou entrar no profundo dessa física, não vou dizer para vocês os motivos das coisas que eu vou dizer, mas aqui a gente vai fazer uma coisa que é horrível, uma coisa que eu detesto, uma coisa que todo professor, na verdade, detesta, exceto professores que não estão nem aí, quero que vocês peguem mesmo o que eu estou falando, mas eu vou pedir para vocês terem fé no que eu estou dizendo para vocês. Acreditem como sendo a verdade, apesar da gente não exprimir os motivos que levaram as coisas acontecerem dessa forma. Para Aristóteles, o mundo, vamos trabalhar um pouco com o exercício mental, vocês vão ter que imaginar isso, tá? O mundo, ele é formado por duas esferas. Esfera circulinha, então são duas esferas. Uma esfera mais interna e uma esfera mais externa. Eu estou dizendo esfera só para vocês terem em mente o formato físico de ser circular, tá? Mas a grande verdade é que existem mais de 50 esferas para Aristóteles no mundo conhecido. O que eu estou chamando aqui de esfera nesse momento são, na verdade, as duas regiões que Aristóteles exprime. Pessoal, vocês vão ter latidos do meu cachorro novamente, igual que foi na terça-feira. Eu tenho aqui, então, em primeiro lugar, a região terrestre e tenho também a região celeste, tá? Nós só falaremos da região terrestre por enquanto. A região terrestre, ela é formada de 4 esferas, tá? E ela é formada dessa formazinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês só um instante. Vejam só. Estão vendo o círculozinho? A terra no centro, pintada em marrom, ao redor a água pintada em verde, ao redor o ar em prateado, ao redor o fogo em vermelho, tá? Isso daqui é um trechozinho de uma prova que eu fiz lá no meu primeiro ano. Esse é um desenho que eu até hoje achei ele super bonitinho, apesar de parecer horroroso, mas enfim. Essas 4 regiões, terra, água, ar e fogo, são as regiões dos elementos. E aí é importante vocês entenderem que eu não estou falando aqui da terra como a terra que a gente pega na mão para a gente plantar as nossas plantinhas, ou da água que a gente pega num copo para a gente beber. Inclusive, acabei de ver que eu esqueci de pegar minha água. O ar que a gente respira, ou o fogo que a gente faz queimar lá numa fogueirinha. Não é disso que eu estou falando. Estou falando dos elementos na sua essência, a terra enquanto terra, a água enquanto água e assim por diante. Os elementos, tá? A terra no seu sentido elementar. O lugar natural da Terra no universo, em todo o universo, o lugar natural dessa Terra é no centro do universo. Nós estamos em cima da Terra. A gente vive em cima dessa Terra. A Terra está lá embaixo da gente, a gente, então, portanto, está no centro do universo. Lembrando que o universo heliocêntrico, ele só surge a partir do Copérnico, só surge muito depois. Tá? Então, por enquanto, a gente está falando do mundo geocêntrico, a Terra no centro do universo. E a Terra no centro do universo não é a Terra planeta, mas é a região ou o lugar natural do elemento Terra. E nós vivemos em cima desse lugar, certo? Nós vivemos em cima dessa região. A Terra, ela é, portanto, o lugar natural da Terra, como sendo o centro do universo. Todos os objetos formados majoritariamente por terra são atraídos para o lugar natural dessa terra.
O que que isso implica? Implica no seguinte: se eu tenho aqui uma caneta e eu solto ela, ela vai cair. Por que que a caneta vai cair? Ela vai cair porque em sua composição ela é formada majoritariamente por terra, e por ela ser composta majoritariamente por terra, ela é levada, não é atraída, tá? Não é uma força nela que puxa ela para baixo, que nem a gente tem com a gravidade. Não é isso. Ela mesma, em si, tem algo nela que a leva ao centro do universo, tá? Este algo, para a gente, não importa aqui agora. Algo a leva ao centro do universo. Muito que bem. A gente vai ficar só aí, não vou falar da água, do ar, do fogo, porque ia dificultar muito. Só que eu sei que só isso que eu falei até aqui é difícil. Vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Agora é a hora. Tem 15 pessoas na chamada, só 2 falaram. Ou vocês estão aí zoando da minha cara, dizendo que vocês estão na chamada e não estão prestando atenção, ou vocês estão me ignorando. Fala comigo aí, em nome de Jesus. Excelente, pessoal, valeu. Como todas as coisas formadas majoritariamente por terra são atraídas ao centro do universo, tudo que a gente tem formado de terra, ou com a maior parte de terra, em qualquer lugar do universo, vai ser atraído para essa região. Beleza? Muito que bem. Para os medievais, Deus criou o mundo mais perfeito possível de ser criado. Não há mundo mais perfeito que o nosso, mas há mundos mais imperfeitos do que o nosso. Como exercícios mentais, né? Não há na realidade, não existe, não foi criado. Por que não foi criado? Porque Deus criou o mais perfeito possível. O mais perfeito possível é esse mundinho aqui de Bolsonaro que a gente vive. Esse mundo, por ele ser o mais perfeito possível, olha só que interessante. Não é possível de que seja criado um outro mundo igual ao nosso. Por que não é possível que seja criado um outro mundo igual ao nosso? Pelo seguinte, porque como todos os objetos formados majoritariamente por terra são atraídos ao centro do universo, se eu tenho um objeto formado majoritariamente por terra no mundo A, e eu tenho um objeto formado majoritariamente por terra no mundo B, qual vai ser o centro do universo que esse objeto vai? Para o centro do universo do mundo A ou para o centro do universo do mundo B? Isso não é possível. Se não é possível, Aristóteles vai dizer, então, de que, ao haver 2 mundos, o que haveria era a imediata justaposição dos 2 mundos. Os mundos vão se fundir. Por que eles vão se fundir? Porque um vai ser atraído para o centro do universo do outro, eles vão virar um mundo só. Então, a existência de 2 mundos aí é impossível. Tá? Essa é uma questão. Uma outra questão é que o mundo não pode se mover, ele não pode sair daqui e sair de se mover. Aliás, eu não vou falar do movimento do mundo, não. Esqueçam isso, porque se eu falar, eu acho que vai dificultar muito mais. Deixa eu até riscar isso daqui aqui. Porque eu acho que vai dificultar muito, eu consigo dar conta do que eu quero só com esse exemplo. Não podem haver, portanto, mais de um mundo, somente esse mundo. Muito que bem. Guardem essa informação. Acho que eu vou fazer outro passo do que eu tinha marcado aqui, que eu ia fazer, que eu acho que vai ficar uma exposição mais interessante. Durante o século XII, então estou falando aí durante o período da Idade Média ainda, a gente tem lá na Europa a criação de vários centros universitários. Tá? Cria-se universidade em Paris, cria-se universidade em Toulouse, cria-se universidade em Oxford, criam suas universidades aí. Tá? Século XI, século XII, século XIII, durante a Idade Média, aí, essas universidades vão sendo criadas, universidades centenárias. Tá? Cria-se essas universidades, elas são criadas também por um motivo, né? Não sai do nada a criação dessas universidades, e essas universidades, elas nada mais são do que um centro, um local onde as pessoas se reúnem para estudar. Né? A Universidade de Paris foi a universidade onde se estudava teologia,
e onde se estudava a física de Aristóteles. Não se estudava só isso, tá? Mas vamos considerar que mais se estudavam essas duas coisas lá. Teologia como sendo a ciência das coisas divinas, e a cosmologia ou a física como sendo o estudo da natureza e como sendo o estudo da natureza dos corpos celestes, né? A Idade Média, como vocês bem sabem, Idade Média ocidental, Idade Média europeia, ela é um período todo controlado pela Igreja Católica, né? A Igreja é aquela que domina todo o caráter cultural e também o caráter intelectual das pessoas, dos estudiosos daquela época. Assim sendo, um debate que começa lá nos anos 1200 e vai, é um debate que é a da supremacia, vou colocar esse termo, supremacia da teologia por sobre a qualquer outra ciência, qualquer outra área do saber humano que seja humano propriamente dito, que seja sobre as coisas terrenas e não sobre as coisas espirituais ou divinas. Nesse terreno das coisas espirituais, perdão, no terreno das coisas, na área das coisas terrenas, na verdade, né, para não ficar terreno das coisas terrenas, na área das coisas espirituais, a gente tem que a cosmologia física, ela age por meio de leis, de determinadas leis. E aí a teologia nos diz de que todas essas leis, elas são leis criadas por Deus. Com base em quê? Com base lá em Gênesis capítulo 1, na onde se diz que Deus criou todas as coisas, criou o curso dos rios, criou o crescimento dos bichos, o crescimento das plantas, assim por diante. Deus criou essas leis da natureza. Assim sendo, o conhecimento dessas coisas, ela passa pelo conhecimento das coisas divinas, porque foi Deus que criou essas leis. Sendo assim, Deus pode ser aquele que vai nos dizer como que esse mundo funciona e, principalmente, não pode entrar em contradição com a própria natureza de Deus. Repetindo em miúdos, a física, ela não pode se contradizer com a teologia, ela não pode entrar em contradição de forma nenhuma, porque como Deus, ou a teologia, ou a natureza divina, porque foi Deus quem criou essas obras da natureza, essas leis da natureza. Muito que bem. Pessoal, eu estou avançando agora com pressa por causa do horário. A partir de agora, vocês podem me interromper. Vocês já podiam fazer isso a qualquer momento. A partir de agora, vocês podem mesmo me interromper. Prefiro que façam isso por microfone, que daí é instantâneo. E aí vocês já me dizem a dúvida de vocês já, para eu não ir avançando sem vocês entenderem do que eu estou falando. Ai, tá bom demais. Sobre o que você está falando, assim, então a filosofia medieval ele se mistura bastante com a Bíblia, até porque Santo Agostinho foi um padre, né? A história de conversão dele. Para mim, a história, a filosofia medieval não se misturava com a Bíblia, misturava somente tipo, a história do filósofo, algo do tipo. Entendi. De jeito nenhum, Eduarda. Inclusive, os filósofos ocidentais que nós temos, eles são todos cristãos, em sua maioria padres, né? E eles têm debates importantíssimos, que ficaria, na verdade, para a parte que não vai dar tempo da gente discutir, que é sobre o debate desses filósofos medievais que abriram portas para o desenvolvimento da ciência que a gente tem hoje, para a ciência moderna. Né, no nome de figuras que inclusive são santas na Igreja Católica, né? Nós temos o Santo Tomás de Aquino, por exemplo, mas também tem outras figuras como o Santo Anselmo, e figuras que não são santas, como Nicolas Oresmo e Jean Buridan, que são católicos, são medievais, não viraram santos, mas são realmente católicos fervorosos,
E por meio deles, o desenvolvimento da física foi possível, chegando inclusive em filósofos posteriores, como o filósofo Filopono de Alexandria, que temos uma estudiosa brasileira desse autor, né, da Unicamp, inclusive, a professora Fátima Évora. Nós temos o desenvolvimento dessas áreas da ciência como sendo desenvolvimentos que beberam muito da fonte dos autores medievais, porque os medievais não falavam só de Bíblia. Era isso, inclusive, Eduardo, que a gente estava discutindo na terça, eu não sei se foi, né? Acho que não foi nessa, não, acho que foi na semana passada, ou na anterior, que você estava falando para mim, a gente estava falando sobre o Santo Agostinho, e aí eu mencionei, não, eu estou lendo outros textos, mas o texto que eu estou focado ler mesmo, que eu estou lendo é o De Magistra, aí você falou para mim, mas e as Confissões, você já leu? As Confissões é uma obra um pouco mais teológica, mas não é o único tipo de obra que o Santo Agostinho se propôs a escrever, nem o único tipo de área que ele se propôs a escrever. E é isso que eu acho lindo no período medieval. Não é porque você é cristão que você é católico que te dá desculpa para ser ignorante. Talvez seja uma palavra muito dura isso que eu estou usando aqui, mas eu construí essa frase só por conta da minha vivência de mais de 10 anos dentro da igreja. De que porque você tem fé, você vive flutuando, você não tem obrigação nenhuma de estudar como que o mundo funciona. Vejam bem, dentro da Universidade de Paris, esse debate entre fé e razão ele acontecia de uma forma bastante acalorada, inclusive. Tão acalorada que no ano de 1277, e aqui eu estou pulando muita coisa para chegar nesse ano, né? Mas no ano de 1277, a gente tem um bispo designado pelo Papa, né? O bispo de Paris, ele foi designado pelo Papa para ele resolver de uma vez por todas essa discussão que tem havido entre faculdade. É que eu ainda não expliquei para vocês esse termo. Esse debate entre fé e razão, vamos colocar assim, né? Esse debate dentro da universidade que está acontecendo entre aqueles representantes da fé na faculdade de teologia e aqueles representantes da razão em outra faculdade aí. Mas dentro da Universidade de Paris, tá? Esse debate que acontece ali dentro, entre fé e razão, o bispo ele vem, ele já quebra as pernas do lado da razão, ou ele acha que ele quebrou as pernas da razão, quando ele condena um monte de coisa. Uma das coisas que ele condena, e condenar, gente, vocês têm que entender que condenar na Idade Média é o seguinte: se você desrespeitar, você é excomungado. Ser excomungado na Idade Média é algo gravíssimo, tá? Então, cometeu o deslize, foi contra o que a gente diz, beleza, você está excomungado, você não pode participar das atividades católicas e nem daquilo que a Igreja Católica comanda. Tá? Vai lá criar o seu campo, criar o seu arado, mas também cuidado porque cada cidade ou cada feudo tem um pároco, né? E ele é um dos que mandam ali na região. Então, enfim, não quer ser excomungado? Não desrespeita o que diz o que é dito pela igreja. Mas esse bispo ele condena um monte de coisas do que diz o Aristóteles. Uma dessas coisas é sobre essa questão que a gente estava discutindo agora há pouco, a respeito de não poderem haver vários mundos. Né? Não pode haver de que há uma impossibilidade da existência de mundos. O bispo ele vem falando, não. Se Deus quiser criar outro mundo, ele vai lá e ele cria, ele é todo poderoso, então não existe essa limitação. Essa limitação ela é dada no campo do teórico para os estudiosos de uma ciência pagã, né? Porque Aristóteles é um grego vivendo durante o período daquela religião que hoje a gente chama de mitologia grega, né? Então, o Aristóteles é um pagão, e por ele ser um pagão, esquece. O que importa é o poder de Deus, e Deus ele tem poder para criar mais de um mundo se ele quiser. Vejam só. A doutrina aristotélica ela é muito engessada, porque ela é todo um sistema muito complexo, muito grande, um sistema que faz bastante sentido, que funciona. Vamos colocar assim, um sistema que funciona. E era o que era estudado nas universidades. Quando o bispo vem e condena proposições específicas do aristotelismo, o que ele está gerando na prática? Ele está gerando a possibilidade de se questionar o aristotelismo e de se procurar teorias que vão além do que diz o Aristóteles. Hoje nós sabemos que o que Aristóteles diz em matéria de física e cosmologia está tudo errado. Sendo assim,
abre-se a possibilidade de se procurar o estudo de física, eu vou chamar aqui de estudo de física do certo, que seria o certo, que tem correspondência com a realidade. Um exemplo que tem correspondência com a realidade. Hoje nós sabemos que se eu soltar essa caneta, ela vai cair, porque existe uma força nela que a puxa para o centro da Terra, que não é mais o centro do universo, então a puxa para o centro da Terra e a puxá-la para o centro da Terra só a puxa porque, enfim, existe... Aí vocês vão perguntar para a pessoa de física de vocês. Não vou entrar nisso aqui porque eu tenho medo de falar coisa errada, não vou entrar em área que eu não conheço. Sabemos medir, inclusive, essa força no objeto. A gente sabe que gira aí em torno de mais ou menos 1,8 metros por segundo essa aceleração, que a gente chama hoje de gravidade. Né? Um filósofo que eu já mencionei aqui nessa aula de hoje, na verdade dois, o Nicolas Oresme e o Jean Buridan, eles citam especificamente essa condenação nas suas obras e nos seus comentários à física. E esses textos deles, eles são mencionados por outros autores, como, por exemplo, Isaac Newton, mais à frente na sua bibliografia. E eles possibilitam a criação ou a cunhagem de conceitos conceitos inéditos até então para a física e que se aproximam muito dos conceitos físicos que nós temos hoje, nos conceitos de física que nós temos hoje, né? Não vou avançar mais, porque deu aula, não é à toa o sentimento que vocês podem ter de que está incompleto, tá? Porque é um assunto que eu gosto, a gente podia ficar conversando aqui por muito, muito, muito tempo, e também eu estou nervoso e acho que faz tempo que eu não fico tão nervoso com uma aula que nem eu fiquei com essa de hoje. Eu queria terminar com vocês, né, porque eu, procurando textos para essa aula de hoje, eu fui num texto bíblico que eu achei muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês, livro de Eclesiastes 2:13, que fala: percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. E o 14, o homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Eu achei muito interessante essa passagem e ela me faz refletir ainda mais. Por que que nós sempre, por que que a comunidade cristã insiste em pensar de que a ciência é incompatível com a fé e que ainda mais aqueles que estudam e estudam muito, alguns de vocês se frequentou a igreja podem já ter ouvido esse absurdo, de que estudar muito produz ateus, né? Quando na verdade a própria Bíblia, que é a fonte do cristianismo, a fonte que todo o cristianismo bebe de algum lugar desses textos sagrados, na verdade diz o contrário, que não. Em primeiro lugar, a razão é dom de Deus. Em segundo lugar, é muito melhor ter sabedoria proporcionada pelo nosso dom de ter razão do que viver na ignorância. Então é isso, pessoal. Eu queria passar isso para vocês, eu queria que vocês... eu queria estimulá-los ao estudo de filosofia medieval, se possível. Eu não quero estimular ninguém aqui a ser pobre para o resto da vida pensando em filosofia. Mas eu quero estimulá-los a estudar filosofia e a entender um pouco do quanto que a nossa história, ela a história humana, a história do saber humano, ela é rica, e mesmo com a interferência cristã por 1000 anos aí, por 1 milênio, isso não atrapalhou. Pode ter atrasado? Talvez, mas não atrapalhou de forma nenhuma o desenvolvimento da nossa ciência, não atrapalhou e principalmente não é incompatível com o desenvolvimento. Os católicos estavam preocupados com isso. Belezinha, gente? Aí eu abro, se alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa. Antes, eu queria ver se o professor ou os outros colegas que estão na chamada, eu só vi que o Lucas e o Reginaldo entraram. Eu não sei se mais alguém do grupo de extensão também entrou, mas se vocês quiserem comentar alguma coisa, podem ficar à vontade. Vou tomar como um não.
Algum aluno quer perguntar, falar alguma coisa? Eduardo, eu só tenho para te dizer que foi muito estimulante as coisas que você me passou, os seus comentários, inclusive, na aula sobre isso, porque, como demonstrei aqui hoje, período medieval e ciência católica, por assim dizer, são coisas que eu gosto bastante. Então, pessoal, é isso. Já que ninguém tem nada, eu que tenho que agradecer. Eu gostei muito mesmo de discutir isso com vocês. Gostei. Eu já vi, Eduarda. Depois eu vou dar uma olhada. Eu agradeço muito mesmo a presença de vocês. Na próxima jornada, ela vai ser, a princípio, no dia 10 de setembro, né? O Reginaldo vai confirmar para mim se vai ser isso mesmo, mas vai ser com ele já é professor de vocês já o conhecem, tenho certeza que vocês vão gostar também bastante da aula dele. Vai ser sobre filosofia, a grande área vai ser a área de filosofia moderna. Aí ali dentro ele vai decidir o tema e depois, no momento oportuno, a gente fala com vocês. Mas eu só estou dizendo porque venham também. Vai ser uma aula muito legal, vai ser mais uma boa discussão, como tem sido todas essas, tá? Tem sido muito estimulante. Então, dia 10 de setembro. Beleza, pessoal? 10 de setembro nesse mesmo bate-horário. Um beijo para vocês, vou parar a gravação aqui. Boa próxima aula que vocês têm agora.